Tô indignado aqui que eu gravei esse vídeo, o arquivo bruto tinha ficado 40 minutos, e aí deu merda, perdi, então vou ter que gravar tudo de novo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Dia da Umbanda, dia 15 de novembro. Muitas coisinhas aqui pra gente conversar. Na verdade, eu tinha feito uma série de vídeos, né, no Instagram, nos stories, e aí uma galera pediu pra eu colocar no Reels, mas não tinha como, porque se eu fosse colocar no Reels, ia ser um vídeo de 5 minutos. Pô, perde um pouco a função. Então, vamos aqui falar bem mais do que 5 minutos. Se você curte esse negócio de macumba, vale muitíssimo a pena você ficar atento ao que eu tenho para dizer aqui. Vamos lá. Essa semana a gente teve o Dia da Umbanda, dia 15 de novembro. É também o dia da Proclamação da República. Reza a lenda que em 1908, dia 15 de novembro de 1908, um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas teria baixado num terreiro e dito que haveria ali um anúncio onde ele iniciaria um trabalho que posteriormente seria chamado de Umbanda, né? O médium Zélio Fernandino de Moraes, dia 15 de novembro de 1908, recebeu esse caboclo e, a partir daí, teoricamente, teria surgido a Umbanda. Vamos para esse episódio. Detalhe, não existe confirmação histórica, não tem como confirmar, tá? Existem várias brechas, vários furos nessa história aí, e tudo bem, faz parte. Mas vamos lá, o que é que a gente sabe popularmente. Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, ele era um homem branco, tinha uma classe social que não era tão desprivilegiada, vamos dizer assim. Ele tinha contato com política, ele tinha contato com militares e tudo mais. Ele era médium de um centro espírita e nesse tal dia 15 de novembro, aí vamos lá para a história toda, né? Ele teria recebido Pai Antônio, um preto velho. Esse tal Pai Antônio teria dito que não precisaria se sentar à mesa com os outros médiuns e que o lugar dele era no toco, num tronquinho, num banquinho de madeira, no canto da sala. Que ele disse que o lugar de preto era no toco e no canto. Né? Vale lembrar que o espiritismo hoje está um pouquinho melhor, mas ele continua sendo racista. Né? Antigamente era muito, 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 muito pior e eles consideravam que os espíritos de pretos velhos e caboclos, por exemplo, eram espíritos que não tinham uma evolução muito bacana. Então, enfim, não eram espíritos bons o suficiente para se manifestarem como guias espirituais. Portanto, tal preto velho Pai Antônio não teria sido tão bem recebido assim, teria sido enxotado, mandado para a casa do caralho. E aí, enfim, não teve voz, foi-se embora. Posteriormente, Zélio Fernandinho de Moraes teria recebido o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Disse ele que esse tal nome simbolizaria que não haveria caminhos fechados. Né? Então, se você precisa de um nome, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Teoricamente, nesse encontro espírita, havia um médium clarividente, ou seja, ele vê o espírito, ele vê o que está acontecendo energeticamente, espiritualmente, e ao olhar para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele teria visto roupas clericais, basicamente roupa de igreja, roupa de frei, né? Eventualmente, foi questionado ao caboclo se ele era realmente um caboclo, tendo em vista que o cara estava vendo roupa de igreja, né? E aí ele disse que em uma das vidas dele, ele teria sido o Frei Gabriel de Malagrida, mas que Deus teria abençoado ele com uma encarnação na qual ele veio como um indígena. E aí, enfim, ele disse que teria mais a contribuir com o mundo enquanto caboclo do que como frei. Né? Então, por isso ele se manifestava como caboclo. Perceba que, nessa história, o preto velho, que se manifesta como preto velho e é visto como preto velho, não recebeu tanto espaço. Já o caboclo recebeu um pouco mais de espaço. Por quê? Porque o cara lá estava enxergando roupa de igreja. Quer dizer, pô, talvez esse caboclo não seja tão selvagem assim, né? Enfim, a posição de frei passava mais credibilidade, né? Aparentemente ele seria talvez um pouco mais evoluído, mais organizadinho, sei lá. E aí por isso ele recebeu um pouco mais de espaço. Mas ainda assim, no centro espírita não houve muito espaço para isso, e ele disse que no dia seguinte iniciaria
a tal da Umbanda, que na época não tinha esse nome, tá? Em 1908 não há registro que Pai Zélio Fernandino de Moraes teria já um culto chamado de Umbanda. Era chamado de outra coisa. Durante esse período, né, houveram tentativas de chamar esse culto de várias coisas, né? Em mais ou menos 1913, ele recebe o tal do Orixá Malê, que por muitos era entendido como um orixá, e a gente sabe hoje em dia que era um espírito muçulmano. Diga aí, muçulmano. E aí ele teria trazido esse nome. Só que o primeiro nome que foi dado ao culto foi Alabanda. Alá fazendo referência a Allah, né? O Deus islâmico, Deus muçulmano. E aí, então, Alabanda seria a banda, o lado, né? A banda de Alá, o lado de Deus, né? Somos do bem, somos do lado de Deus, somos uma galera joia. Só que esse nome é muito ruim, né? Vamos combinar que é um nome muito ruim. Alabanda, eu sou o quê? Alabandista? Estranho, não pegou. E aí depois passaram pro nome A-Umbanda, A-U-M, banda, A-Umbanda. Fazendo referência ao som daquela sílaba que a gente usa para fazer muitos mantras, né? Que na verdade a escrita seria O-H-M, Om, só que a gente fala Aum, Aum, entendeu? Então, a Umbanda. E aí esse som, ele tá associado ao todo, ao cosmo, ao universo. Então, enfim, né? O lado do universo, o lado do todo, o lado de Deus, mais ou menos a mesma pegada. Mas também não deu muito certo. Eventualmente foi empregado o nome Umbanda, U-M Banda. É a primeira vez que esse nome aparece na história? Não. E aí a gente tem que voltar alguns séculos, talvez alguns milênios, para a região ali, Congo, Angola, na África, tá? Os primeiros escravizados, os primeiros pretos que foram sequestrados e escravizados e trazidos para o Brasil, eles vieram dessa região, né? Basicamente do povo Banto que habitava essa região, Congo, Angola. Essa galera, né, o povo Banto, eles têm um culto próprio deles, eles têm as práticas espirituais deles, que não cultuam orixá. Mas vamos dizer aqui que eles fazem as macumbas deles, certo? O que era a macumba do povo Banto? Era chamado de Umbanda. N-banda. Umbanda. Umbanda, certo? Umbanda. Umbanda significa grande cura. E o sacerdote ou sacerdotisa da Umbanda era chamado de Quimbanda. Então, dentro da prática da Umbanda, você tem o Quimbanda. Então, se eu sou o cara que faço essa tal Umbanda, ou seja, essa tal grande cura, eu sou o curador. Portanto, eu sou o Quimbanda. Então, Quimbanda é o sacerdote da Umbanda. E aí, nessas práticas, se busca a cura, e aí cura de toda ordem, né? A cura holística, não no sentido de esotérico, mas no sentido de total, de completo, né? Então, aqui a gente vai buscar a cura dos males do corpo, de doenças, a gente vai procurar a cura, sei lá, do campo financeiro, do campo amoroso, de questões espirituais, né? Tipo obsessores, pragas, e maldições, feitiços e coisas desse tipo. Enfim, uma cura no geral que abarca tudo isso. Além disso, além dessa busca pela cura, também haveria o culto à ancestralidade. O culto à ancestralidade, o culto aos antepassados, né? Pai, avô, bisavô, tataravó e tudo mais, existe no mundo inteiro. Então você vai encontrar isso no Japão, você vai encontrar isso na China, você vai encontrar isso com vários povos originários aqui do Brasil, várias culturas da África, enfim. Sempre tem esse tal desse negócio do culto aos ancestrais. E aí você vai ter os ancestrais divinizados. Por exemplo, na Igreja Católica a gente tem os santos, né? Enfim, pessoas que morreram e foram santificadas, ganharam uma dimensão espiritual elevada. Né? Alguém morreu, pá, virou um antepassado. Tá. Então, esse tipo de coisa também existe muito forte nessa tal Umbanda, né? Nos cultos, nas práticas espirituais do povo Banto. Quando essa galera chega no Brasil, eles trazem essas práticas. Só que o povo Banto ele não segrega tanto. Aliás, não sei hoje, né? Mas era habitual deles de assimilar culturas externas, né? Então, eventualmente, com a troca que eles teriam com os católicos, com os povos originários, né, os indígenas aqui do Brasil, você vai ter um amalgamento dessas práticas, uma mistura que vai resultando em várias coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil muito forte a ideia do catolicismo popular, né? Então, por exemplo,
Você vai no Rio de Janeiro, você tem lá a festa de São Cosme e Damião, uma festa que recebe o nome de um santo católico, mas que você vai ver na prática é uma grande macumba. Quer dizer, é essa misturada doida mesmo. Né? O catolicismo popular tem isso. Então, assim, para já fazer esse paralelo, a prática da Umbanda africana, Banto, ela se aproxima um pouco da prática das rezadeiras. Né? Que aí a prática das rezadeiras no Brasil, ela tem essa tal mistura com as coisas da terra, os povos originários, os indígenas, algumas práticas africanas e o catolicismo. Então você vai ver a veinha lá pegando uma planta, tendo conhecimento das ervas, para fazer um chá para, sei lá, para trabalhar um problema de estômago, trabalhar cobreiro, um inchaço no pé, uma torção de dedo. Vai também pegar uma erva para fazer um descarrego, um benzimento, uma defesa, uma proteção. Tal. E aí, quer dizer, você vê um negócio desse, parece uma macumba. Aí quando você vê a mulher rezando, ela está rezando um Pai Nosso. Né? Então, é isso. A Umbanda, ela seria basicamente, estou falando aqui de uma forma super grosseira, tá? Relaxa aí. Basicamente, esse trabalho de socorro, né? Esse trabalho de rezadeira e tudo mais. Beleza. Isso sim, né? Eu tô falando da Umbanda africana de séculos, milênios atrás. Se aproximando um pouquinho mais desse tal episódio do 15 de novembro, a gente tem, anterior a esse termo Umbanda brasileira, a gente teve, né, o Calundu, depois, posteriormente, a gente teve a Cabula, depois a gente teve a Macumba Carioca. E assim, provavelmente há vários outros cultos que surgem nesse meio termo, nesse meio tempo, que eu não vou me lembrar efetivamente agora, né? Mas enfim, a gente sabe que a Cabula seria uma espécie de avó da Umbanda brasileira. Você tem a Cabula, depois você tem a Macumba Carioca, e aí você tem a Umbanda. Quem pratica a Cabula, quem pratica a Macumba Carioca e o que é que eles praticam, né? Então, mais uma vez, a busca pela cura, o culto à ancestralidade. Quem é que faz isso? Imagina, preto e pobre. Existem relatos dessas épocas de que a galera dizia que esses tais cultos, né, essas tais macumbas, macumba que eu estou falando desses cultos em geral, né, afro-ameríndios, eram processos orgiásticos. Quer dizer, basicamente a galera estava dizendo que era tipo uma suruba espiritual. A gente sabe também que quando a gente utiliza o ponto de vista cristão, tudo aquilo que é diferente do que o cristão acredita é taxado de coisa do demônio. Então, se a gente já tem um histórico de racismo gigantesco, se a gente tem uma escravidão super violenta no Brasil, esses pretos, esses pobres, esses marginais da sociedade se juntam todos, começam a beber cachaça, fumar cachimbo, fumar charuto, cuspir cachaça pra cima, derramar sangue de galinha pra todo que é lado, bode preto, e atabaque, um pagode muito doido, e ninguém tocando, e corre. Pá. Imagina o branco cristão que acredita que tudo é do demônio, ver um negócio desse. É satanismo. Pra eles é o satanismo. Porra, estão todos possuídos por demônios. Então era assim que era tratado. Numa determinada época do Brasil, a gente teve, inclusive, a lei da vadiagem. Não sei se você conhece. Mas a lei da vadiagem, basicamente, era o quê? O preto não podia andar na rua sem ter uma justificativa imediata, rápida. Então o cara tava lá, andando no meio da rua, se chegasse um polícia para ele, perguntasse, ei, você tá indo para onde? Tá fazendo o quê? Se ele não tivesse como responder de uma forma muito óbvia, ou se o policial talvez não estivesse no melhor dos dias, a chance dele levar umas porradas e ir pra cadeia era enorme, né? Então, quer dizer, o cara não podia nem andar na rua. A capoeira era proibida, era motivo de prisão, motivo de porrada, entendeu? Houve uma época também no Brasil que os pretos da comunidade tinham que pedir autorização para a polícia para fazer uma festa de aniversário no quintal. Por quê? Todos esses cultos, né, eles são muito populares, eles são muito familiares. O que é que isso significa? A prática diária dos caras estava envolvida com a espiritualidade. Então, sei lá, capaz de você ali cozinhando, fazer uma macumbinha, entendeu? Ia sair para um rolê, jogava uma cachaçinha ali para o seu ancestral para ele te proteger. Isso era uma coisa que acontecia toda hora. Então, assim, a chance de uma festinha de aniversário virar uma macumba era enorme. Então, assim, ninguém podia, sem autorização da polícia. Na verdade, teve até uma mãe de santo, que o nome eu esqueci, mas tem um episódio do podcast chamado História Preta,
que ele narra essa história, né? Então, essa mãe de santo, ela chegou a curar uma doença de um presidente da época, né? Uma doença que ele teve no pé, os médicos não deram jeito, parece que ia ter que amputar, uma coisa assim. E aí ela curou o cara, fez as suas macumbas lá, deu certo, e aí essa mulher especificamente não era oportunada, ela não era incomodada pelos policiais a mando do presidente da época, que o nome também esqueci, minha memória é péssima, me perdoe. Então assim, imagina, basicamente o preto e o pobre não pode fazer nada no país. Imagine bater sua macumbinha de boa, não tinha como. Então, beleza, tem essa galera aí fazendo suas macumbas de preto, atabaque, galinha, cachaça, charuto, tudo. Aí a gente chega de novo no tal do Zélio Fernandino de Moraes. Ele, como eu disse, era médium de um centro espírita. Existem boatos, relatos, fofocas, murmurinhos que dizem que ele provavelmente participou, frequentou durante um tempo alguma macumba da época. Por isso ele teria esse contato com o caboclo, com o preto velho e tudo mais. Mas beleza. A gente precisa entender que o Zélio Fernandino ele estava num contexto totalmente privilegiado e branco, né? Portanto, ele não teria valores muito diferentes. Obviamente, a gente está falando de uma época, 1908, imagina como era a mentalidade e o comportamento dessa galera, né? Então, ele, obviamente, era muito racista também. Entrou pro espiritismo, rolou essa história aí, o caboclo da sete encruzilhada, vou fazer um negócio novo, pá, começou. Essa tal Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes não tinha nem atabaque, era assim, uma mesa, vou até ver se eu coloco aqui alguma imagem para vocês, mas se tinha uma mesa, um bocado de homem branco, classe média alta, de terno, sentado nessa mesa e assim, não tinha tabaco e tal. Era mais ou menos assim, né? Quem acredita e gosta de seguir o que é dito sobre essa história vai dizer que o pilar da Umbanda é caboclo, preto velho e criança. Então, assim, Exu, cadê o Exu? Cadê Pombagira? Não tinha. Não tinha. Porque era coisa do cão. Inclusive, para quem gosta de aprofundar um pouquinho mais, tem um livro bacana sobre isso, que eu vou mostrar aqui para vocês. É o livro do Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Certo? Esse livro aqui, com o meu efeito como é que é? Efeito retrato, se eu botar aqui, vocês não vão ver direito. Então, tá aqui. Aí esse livro aqui, ele é um compilado de uma porrada de matérias de jornal. Então tem aqui a fotinha do jornal, ó. E aí tem um texto que está escrito no jornal. Beleza. Tinha muita gente que considerava, portanto, Exu um negócio muito satânico, né? Então, Zélio Fernandino não tinha trabalho com Exu. Se eu não me engano, em algum momento ele incluiu para trazer algum tipo de proteção, né, para o espaço, mas gira, assim, valendo com Exu, pelo menos passou muito tempo sem ter. Tá? Quando chega lá em 1940, houve o primeiro congresso de Umbanda, né? Que tinha como objetivo trazer uma espécie de unificação da Umbanda. Tipo assim, ó, a gira começa assim, sauda isso, sauda aquilo, faz defumação, bate cabeça, faz a gira, pá, né? Tentaram formatar, unificar a Umbanda sem sucesso. Só que tem um detalhe, além disso, tanto a própria influência do Zélio Fernandino de Moraes, como dos outros influentes ali do Congresso, havia uma intenção, uma tentativa muito forte de retirar da Umbanda toda a influência, toda a presença de elementos africanos. Só para vocês terem uma noção. Lembra que eu falei que teve o nome Alabanda, depois teve a Umbanda e, por último, Umbanda? Então, o que é que eles estavam tentando fazer ali, né? Eles estavam tentando tirar qualquer associação da prática com a Umbanda africana. Isso chega no ponto da galera acreditar que a Umbanda veio da Lemúria, da Atlântida, não, um bagulho meio extraterrestre, né, para não dar crédito ao povo africano. E aí eles dizem, né, tem uma galera aí que diz que isso veio da Lemúria, da Atlântida, alguma coisa assim. Quando chegou na África foi deturpado, né? Assim, a galera sujou a Umbanda e então esse ressurgimento da Umbanda no Brasil seria também uma tentativa de purificação do culto. Como é que você purifica um negócio desse, considerando que é todo mundo racista ali? Você purifica tirando os elementos africanos. Portanto, esse processo todo, ele é um processo que a gente chama de embranquecimento. É um processo que a gente chama de racismo religioso. E aí você vai ver isso reverberando, existindo até hoje nos terreiros. Como?
quando você não aceita o espírito se manifestar da forma que ele é. Vamos lá. Então você deve ter a ideia de que o preto velho é um velhinho fofinho, não é? Você deve ter uma noção de evolução espiritual, você deve ter uma noção de espíritos de luz, tudo isso vem do espiritismo, tá? Tudo isso vem do espiritismo. Será então que essa figura do preto, né, do escravizado, que estava ali impresso no preto velho, será que esses pretos eram realmente fofinhos, gente boa? Claro que não, claro que não. Só que a gente precisa observar algumas coisas. O preto velho, para ser velho, ele teria que conseguir chegar à velhice, coisa que era muito raro para os povos escravizados. Muito, 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 muito raro. Então, para que ele chegasse à velhice, ele teria que, de alguma forma, ganhar algum tipo de confiança para poder trabalhar na casa grande e ficar ali numa situação um pouquinho mais confortável do que na lavoura, por exemplo. Então, para isso, ele teria que ser considerado manso, tranquilão, zen, né? Assim, não podia ser o preto rebelde. Então, assim, para ele ser preto velho, ele teria que chegar à velhice. Então, assim, quando a gente pensa nos povos pretos, que eles podem aparecer em qualquer linha de Umbanda, né? Assim, ele pode aparecer, por exemplo, você pode ter um Exu que é preto, entendeu? Você pode ter um marinheiro que é preto. Mas quando a gente vai fazer uma referência direta ao povo preto, a gente pensa no preto velho. Preto que vai ser aceito dentro da Umbanda é esse que diz que o lugar de preto é no toco, que ele não pode se sentar à mesa. Em especial no Sudeste, isso é muito forte, ao ponto de, se um preto velho se manifesta e ele não quiser sentar, a chance dele ser recriminado é muito grande. E do médium ser recriminado também é muito grande. E eu falo isso porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente criticar entidade ou um médium porque o preto velho não queria sentar no banquinho, ele queria ficar em pé. Quer dizer, entende? É como se de alguma forma, mesmo dentro da Umbanda, de uma religião de matriz africana, houvesse ainda uma força colonizadora muito forte, assim, repressora mesmo, onde você tende a procurar domesticar essas entidades. Quer dizer, o cara não foi livre em vida, em espírito também não. Porque vai ter um branco, alguém com uma mentalidade muito colonizadora, para dizer como é que o preto velho tem que ser. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa tal liberdade, ela vai só até a página 2. Porque a pombagira ela vai ser bem vista se ela não for sensual demais. Ela tem que ser comportada. Né? O caboclo, aquele que representa o povo indígena, ele muito facilmente pode ser considerado selvagem. Então, para ele ser bem visto, ele teria que ser um pouquinho mais comportado. O preto velho tem que ser tranquilo, tem que ser zen, tem que ser fofinho. Quer dizer, liberdade não tem canto nenhum, brother. Você viveu escravizado, levou porrada de polícia. No espiritual, quando você vier no terreiro, você vai também sofrer essa mesma repressão de uma outra forma. Ah, Júnior, então por que a entidade se submete a isso? Porque se a entidade não fizer isso, a entidade vai comer um cagaço, vão comer o rabo da entidade, vão encher o saco do médium e essa entidade não vai conseguir trabalhar, ainda vai fazer o médium passar vergonha. Então, assim, a entidade ela vai acabar se adaptando até mesmo a essas repressões racistas para que ela possa fazer alguma coisa, porque senão não vai poder. Agora é foda quando você tem uma religião afro-ameríndia, né? Conhecido popularmente como uma religião de matriz africana, que continua reproduzindo o pensamento do colonizador, e não o pensamento do preto, e não o pensamento do indígena. Quantos terreiros você conhece que tem alguma preocupação real com os povos originários, que discutem esse tipo de assunto? Quantos terreiros você conhece que incorpora lá, sei lá, toda semana um preto velho, mas não tem uma conversa sobre racismo? Quantos terreiros você não conhece que tem lá a pombagira, para dizer que o médium é poderoso, mas que não conversa sobre machismo, sobre violência sexual? Não é? A gente precisa entender que a Umbanda, né, e os terreiros, do modo geral, não só a Umbanda, têm uma função social gigantesca, fundamental para a manutenção dos saberes ancestrais e culturais brasileiros. Então, imagina, você é uma mulher preta, pobre, né, de comunidade, vai trabalhar como babá na casa de um branco, e aí você não tem com quem deixar o seu filho. Essa galera muitas vezes deixavam os filhos com mães de santo, deixava no terreiro. Então essas tais mães de santo eram mães de comunidade,
Era uma mãe comunitária. Ela fazia parte do desenvolvimento social, educacional, cultural dessas crianças que, enfim, não tinham outro lugar para ficar porque, enfim, as mães estavam trabalhando nas casas dos brancos. Pessoas procuravam esse terreiro para procurar a cura do corpo físico porque não tinha acesso a médico, não tinha acesso à saúde pública. Entendeu? Viva o SUS, inclusive. Mulheres procuravam os terreiros para fazer macumba braba para os seus maridos que estavam, às vezes, quebrando a cara da mulher dentro de casa. Entendeu? A mulher sofria violência doméstica, não tinha como fazer muita coisa, entendeu? A polícia ia fazer o quê? Se até hoje a polícia não faz. Entendeu? E ia apelar pra macumba. E apela mesmo pra macumba. Bota esse cara pra correr. Era a defesa que a pessoa tinha. Entendeu? E ainda hoje, muitas vezes é a única defesa que a pessoa pode ter. Então, como é que eu vou cultuar pombagira, Exu, preto velho, caboclo, criança? E eu não vou discutir essas questões, é preciso discutir essas questões. Então, esse tal dia 15 de novembro, aí pronto, aí um outro paralelo, né? Dia 15 de novembro, a proclamação da República, né? Então, assim, é um dia simbólico. Por que um caboclo? Porque nessa época, né, estava em alta o livro O Guarani. Então, tinha lá o indígena lá, que eu esqueci o nome, eu nem li esse livro. Mas que ele estava ali como um símbolo do herói nacional. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio num momento muito oportuno se apresentar como o tal do herói nacional. Você está entendendo que existe uma construção histórica, política, social muito forte na tal da criação da Umbanda, na fundamentação da Umbanda? Quer dizer, olha, eu sou bonzinho, eu venho para curar a sociedade dos males que vem da África. Eu venho mostrar o que é do bem, eu venho te mostrar o que é do mal e tudo mais. Quer dizer, desde a própria criação da Umbanda, aliás, a própria dita criação da Umbanda é um episódio de fortalecimento do embranquecimento. Então, assim, esse é um dia que eu comemoro a Umbanda? Eu, Júnior, não. Eu não comemoro nesse sentido. Mas, querendo ou não, é um dia para a gente falar sobre isso. É um dia para a gente discutir esses assuntos. É um dia em que os terreiros vão para as ruas ganhar visibilidade, combater a intolerância religiosa. Mas a gente não pode esquecer desse tal processo de embranquecimento. Quantos terreiros eu já não fui, onde você tem imagem de orixá, você tem imagem das entidades, mas acima de tudo tem imagem de santos católicos. Toda a nossa ancestralidade é posta abaixo de uma cultura assassina, de uma cultura que é assassina, que dizimou muita gente, que dizimou os povos, né? Esses tais caboclos muitas vezes morreram para defender as suas comunidades, para defender o seu culto à ancestralidade, o seu culto às forças da natureza. Quantos pretos não morreram? Quantas mulheres não morreram? Sabe? Às vezes por existir. O preto morreu por quê? Porque ele existia. Foi lá e mataram o cara. Mulher morreu por quê? Porque ela existia. Porque ela queria ser gente. E aí, não pode. Vai lá e mata a mulher. Caboclo, não, pô, os índios, preguiçosos. Pô, tem que dar essa terra aí. Toma essa terra deles. Essa galera morreu. Essa galera morreu tentando existir. Essa galera volta nos terreiros para curar, muitas vezes, aquele que ainda reproduz o pensamento que matou esses espíritos. Olha que doideira isso. Esses espíritos morreram e hoje vêm para auxiliar aqueles que mataram eles. E a gente não vai falar sobre isso? Então, dia 15 de novembro é um dia importante, é um dia relevante, certamente. Eu comemoro aqui a criação da Umbanda? Não. Eu não comemoro. A macumba sempre existiu. A macumba sempre esteve aí. A macumba foi a arma dos pobres e oprimidos, entendeu? Ela cuidava de quem não tinha a quem recorrer. Então, é isso. Estou utilizando esse espaço e essa semana para falar que a gente precisa discutir sobre essas coisas, a gente precisa estudar, a gente precisa ter consciência social, histórica, política, cultural. Beleza? Não assassinem nossos caboclos, não assassinem nossas pombagiras, nossos exus, nossos pretos velhos, marinheiros, mestres, boiadeiros, crianças, herês, nossos orixás, nossos inquices, nossos voduns. Beleza? É isso. Acho que eu falei de tudo que eu tinha para falar. Beleza? Eu sou Gino Quintela, sou tarólogo abusado, aqui a gente fala sobre cultura, sobre filosofia, sobre macumba, sobre várias coisas. Se você gosta, curte, deixa um comentário aí. Você concorda, você discorda? O que você acha? Diz aí. É isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Até a próxima. Beijos.